Capítulo 1. A autoimagem, a chave para uma vida melhor. Durante a última década, aconteceu uma revolução nos campos da psicologia, psiquiatria e medicina. Novas teorias e conceitos sobre o ser interior emergiram e foram desenvolvidos graças às descobertas de psicólogos, psiquiatras e cirurgiões plásticos. Novos métodos também foram desenvolvidos com base nessas descobertas, que levaram a mudanças verdadeiramente incríveis. Mudanças também foram feitas na saúde, nas habilidades básicas e talentos do ser humano. Frustrações crônicas tornaram-se sucessos reais. Os estudantes fracassados foram transformados em estudantes de primeira classe em alguns dias, e sem a necessidade de aulas extras. As pessoas tímidas e inibidas também se tornaram pessoas felizes e empreendedoras. Na edição da revista Cosmopolitan, que corresponde a janeiro de 1959, T.F. James resume os resultados obtidos por vários psicólogos e médicos. Ao entender a psicologia do ser, podemos expressar as diferenças que existem entre sucesso e fracasso, amor e ódio, amargura e felicidade. A divulgação do verdadeiro eu pode restaurar o carinho em um casamento infeliz, refazer uma carreira fracassada e transformar falhas de pessoas em sucesso. A chave para uma vida melhor. A descoberta psicológica mais importante deste século consiste na descoberta da autoimagem. Se acreditamos ou não, a verdade é que cada um de nós carrega dentro de si uma impressão mental desta imagem e algumas pessoas têm total desconhecimento dela. Essa autoimagem representa o conceito do tipo de pessoa que eu sou. Ela foi criada com base em nossas próprias crenças. Mas muitas dessas crenças, a maioria delas, tomaram forma inconscientemente baseadas em nossas experiências passadas, nossos sucessos e nossas falhas, as humilhações sofridas, os triunfos alcançados e como fomos na infância. Com tudo isso, formamos mentalmente um ser ou a imagem representativa de um ser. Uma vez que uma certa crença ou uma ideia sobre nós mesmos entra nessa imagem, ela se torna uma verdade desde que venha a nos convencer e age sobre nós como se fosse realmente verdade. Essa autoimagem se torna uma chave de ouro para obter uma vida melhor, por causa de duas descobertas muito importantes. 1. Todos os seus atos, sentimentos e comportamentos, incluindo suas capacidades de todos os tipos, estão sempre contidos nesta autoimagem. Em suma, você será na vida real o tipo de pessoa que você mesmo pensa que é, não poderá agir de outra forma, apesar de todos os seus esforços conscientes ou a total força de vontade. O homem que se acha um fracasso, encontrará alguma maneira de falhar, mesmo com a oportunidade em suas mãos. A pessoa que se considera vítima de injustiça, e acha que deve sofrer, encontrará, de uma forma ou de outra, as circunstâncias que a levarão a esses resultados. A autoimagem é como uma premissa, uma base em que sua personalidade completa seu comportamento, e até mesmo as circunstâncias que são formadas automaticamente. Nossas experiências são os resultados de nossa autoimagem. De acordo com o caso específico em que essas circunstâncias e experiências estão sendo formadas. Por exemplo, o aluno que se vê como um mau aluno, inapropriado para o estudo da matemática, sempre encontrará em seu boletim a justificativa que ele tem sobre sua pessoa. Ou seja, os resultados obtidos serão a prova esmagadora de suas falhas. A jovem que tem uma imagem de si mesma como uma pessoa patética, perceberá que todos a evitam na escola de dança. Ela mesma se convida literalmente à rejeição. Suas expressões tristes, suas ansiedades para agradar, ou talvez a hostilidade inconsciente em relação aos outros, contribuem para afastar as pessoas que ela gostaria de atrair. Da mesma forma, um vendedor ou homem de negócios também notará que suas experiências reais tendem a demonstrar a sua autoimagem. Essa demonstração mostra o que acontece com pessoas cuja dificuldades e tropeços estão relacionados em sua autoimagem.
Diga a um estudioso que o motivo de suas falhas é que ele apenas pensa que ele não pode dominar a álgebra, e ele irá questionar seu próprio estado mental. No entanto, como veremos mais adiante, uma vez que tenham sido orientados a mudarem suas autoimagens, algumas pessoas tiveram mudanças quase milagrosas. 2. A autoimagem pode ser alterada. Numerosos casos mostraram que o indivíduo nunca é muito novo ou muito velho para que não possa mudar sua autoimagem e, portanto, empreender um novo tipo de vida. Uma das razões pelas quais parece ter sido mais difícil para uma determinada pessoa mudar seus hábitos, personalidade e modo de vida era que quase todos os esforços que ela fazia para operar a mudança, costumavam direcioná-las para a circunferência do ser, e não o centro dele. Muitos pacientes me disseram algo semelhante ao seguinte: se você quiser me falar sobre pensamento positivo, digo-lhe que já fiz alguns esforços no que diz respeito a isso, e, no entanto, parece que não funciona de forma alguma com respeito a mim. No entanto, após um ligeiro interrogatório, descobrimos que esses indivíduos não usaram o pensamento positivo, e nem tentaram usá-lo em relação a circunstâncias particulares ou relacionadas a um determinado hábito ou defeito. Eles nunca pensaram em mudar suas ideias com respeito ao seu eu, o que definitivamente é o motor que tem para impelir-nos a alcançar essas coisas. Jesus disse que é um absurdo colocar um pedaço de pano novo em um vestido antigo, ou encher os odres velhos com vinho novo. O pensamento positivo não pode ser usado como remendo na autoimagem antiga. É impossível tentar colocar algo positivo sobre uma situação, pensando em algo negativo sobre nós mesmos. Inúmeros experimentos demonstraram que, uma vez que a mudança em si é alcançada, os outros novos conceitos são alcançados facilmente e sem esforço. Um dos primeiros e mais convincentes experimentos realizados neste assunto foi liderado pelo falecido Prescott Leck, um dos pioneiros da psicologia da autoimagem. Leck concebeu a personalidade como um sistema de ideias. Ideias que não parecem compatíveis com o sistema são rejeitadas. Por outro lado, as ideias que parecem compatíveis com o sistema são aceitas imediatamente, exatamente no centro do sistema de ideias. Como uma pedra é a base sobre a qual tudo é construído, o ego constrói a autoimagem da pessoa ou o conceito de si próprio. Leck era professor e teve a oportunidade de experimentar sua teoria entre milhares de estudantes. Leck afirmou em sua teoria de que, se um aluno tivesse dificuldade em aprender um determinado assunto, deve ser porque, do ponto de vista do aluno, ele não consegue aprender. Leck teve a opinião, no entanto, que, se o conceito de autoimagem do aluno fosse mudado, sua atitude em relação à disciplina seria positiva. Se conseguimos transformar a alta definição do aluno, também poderemos mudar sua capacidade em relação aos estudos. Isso foi provado pela experiência. Aqui estão alguns casos: um aluno que escreveu mais de 55 palavras erradas de cada 100 e foi reprovado, fez uma média geral de 95 palavras certas de cada 100, tornando-se um dos melhores ortográficos da escola. Um certo menino que foi expulso de uma faculdade por causa de suas notas baixas, entrou na Universidade de Columbia e lá se tornou um dos melhores estudantes. Uma garota que havia sido reprovada 4 vezes seguidas em latim, após ter 3 conversas com o conselheiro da escola, acabou obtendo uma nota alta no assunto indicado. Um menino que foi informado que não tinha habilidades de inglês, no ano seguinte ganhou uma menção honrosa em um concurso literário. A dificuldade de todos esses alunos não era que eles não possuíssem habilidades básicas de estudo, mas tinham uma autoimagem inadequada. Para aqueles que estão interessados em aprender mais sobre o trabalho de Leck, eu recomendo que você adquira uma cópia do livro do autor. Leck também usou o mesmo método para curar estudantes de hábitos, tais como roer unhas e gagueira. Nos meus livros, os casos clínicos são registrados como convincentes e de acordo com o que foi dito aqui. Aqui estão alguns deles.
Um homem que tinha medo de pessoas estranhas e quase não saía de casa, agora ganha vida como orador público. Um vendedor que já havia feito uma carta de demissão porque achava que não tinha nascido para vender, 6 meses depois tornou-se o número 1 entre uma equipe de 100 vendedores. Um padre que estava desistindo do seu ministério por causa da angústia de ter que preparar um sermão todas as semanas, voltou a dar seus sermões semanais com alegria e não se sente mais angustiado. Como um cirurgião plástico se interessou pela psicologia da autoimagem. Ao julgar de fora, parece não haver ligação entre a cirurgia e a psicologia. No entanto, foi o trabalho do cirurgião plástico que confirmou a existência da autoimagem. Quando aconteceu, alguns problemas começaram a aparecer, descobertas importantes no campo da psicologia. Quando comecei na prática da cirurgia plástica, fiquei impressionado com as mudanças súbitas e dramáticas que foram feitas no caráter e personalidade do paciente a quem um defeito facial foi corrigido. Houve muitos casos nos quais eu descobri que, mudando a imagem física de um indivíduo, costumávamos criar uma nova pessoa também. Em um caso, depois do outro, o bisturi que segurava em minhas mãos tornou-se uma varinha mágica que não só transformou a aparência do paciente, mas também a vida inteira dele. Os tímidos e inibidos tornaram-se audaciosos e corajosos. Um menino estúpido e retraído conseguiu se tornar um jovem brilhante e alerta, conseguindo se tornar grande em uma importante empresa. Um vendedor, que perdeu seu contato social e a fé em si mesmo, rapidamente se transformou em um modelo individual, possuído de autoconfiança. Mas, pode ser que o caso mais impressionante seja constituído por um criminoso que mudou em 15 dias sua conduta incorrigível. Nunca havia mostrado o menor desejo de mudar, porém tornou-se um prisioneiro modelo e ganhou um pedido judicial, chegando a fundar um cargo responsável na sociedade. Cerca de 20 anos atrás, relatei muitos casos similares no meu livro. Depois de publicar, continuei a colecionar mais e mais casos em vários artigos que publiquei, a maioria nas revistas de vanguarda. Passei a ser assediado devido a essas questões por criminosos, psicólogos, sociólogos e psiquiatras. Eles me fizeram muitas perguntas que eu não podia responder de forma alguma. Mas, graças a todos esses cientistas, comecei uma séria investigação. Aprendi muito mais com as minhas falhas do que com o meu sucesso. Realmente foi fácil explicar o sucesso. Exemplo, um menino que tinha orelhas muito grandes e que diziam ter a aparência de um táxi com as 2 portas abertas era ridicularizado ao longo de sua vida e com extrema crueldade. O encontro com pessoas significava para ele uma série de humilhações e dores infinitas. Ele tentava evitar todos os contatos sociais. Porque ele não rejeitou a opinião das pessoas e se concentrou em si mesmo. Foi o que aconteceu depois de algum tempo. Quando o defeito das orelhas foi corrigido, não se sentia mais constrangido, ele pensou que não deveria se sentir mais perturbado e deveria assumir um papel normal na vida, e foi o que fez. Ou considere o exemplo de um vendedor que sofreu uma desfiguração no rosto devido a um acidente de carro. Um dia estava se observando no espelho e percebeu a horrível cicatriz em sua bochecha. Pela primeira vez em sua vida, ele se sentiu angustiado. Em poucas palavras, ele ficou envergonhado de si mesmo e sentiu que sua aparência seria repugnante para as pessoas que o olhavam. Assim, a cicatriz veio a produzir uma verdadeira obsessão. Ele se sentiu diferente das outras pessoas e começou a ficar atônito sobre o que os outros pensariam sobre ele. Logo seu ego tornou-se mais mutilado do que o próprio rosto. Ele começou a perder a confiança em si mesmo e ficou amargo e hostil. De repente, quase toda sua atenção foi direcionada a si mesmo. Portanto, 15 dias depois de ter corrigido a desfiguração do rosto, a atitude desse homem em relação à vida, bem como suas perspectivas e sentimentos sobre ele, mudou totalmente, tornando-se um indivíduo triunfante em seu trabalho. O que podemos dizer, no entanto, sobre os indivíduos que não sentem nenhuma mudança?
havia uma duquesa que teve uma vida tímida por causa de uma enorme verruga no nariz. Depois de fazer uma cirurgia, ficou com um nariz clássico, dando-lhe um rosto verdadeiramente lindo. Porém, ela continuou a desempenhar o papel de feia, de alguém que nunca poderia olhar para outra pessoa cara a cara. Se o bisturi, por si só, fosse mágico, como não obteve resultados benéficos em relação à duquesa? O que podemos dizer sobre outras pessoas que adquiriram novos rostos e continuaram a usar a mesma personalidade antiga? Como podemos explicar as reações de outros indivíduos que insistem que a cirurgia não os fez sentir diferença alguma em relação aos seus aspectos? Todo cirurgião plástico conheceu experiências do tipo e provavelmente se sentirá perturbado por elas. Não importa quão drástica seja a mudança na aparência de certas pessoas, elas sempre insistem que eu me vejo mesmo que antes, você não fez absolutamente nada para mim. Amigos, mesmo a família desses ex-pacientes, podem mal reconhecê-los, podem se sentir entusiasmados com a beleza adquirida recentemente por eles. No entanto, o próprio paciente insiste que ele só pode observar uma leve melhora, quase nenhuma, e, de fato, chega até a negar que alguma alteração tenha sido feita. A comparação entre as fotografias antes e depois também não consegue convencê-lo e é muito provável que eles tenham origem a sentimentos de hostilidade. Por alguma estranha alquimia mental, o paciente irá argumentar: naturalmente, vejo que não tenho mais a verruga no nariz, mas meu nariz ainda parece o mesmo. Ou essa outra racionalização: você pode não ver mais a cicatriz, mas ela ainda está lá. As cicatrizes que produzem orgulho em vez de vergonha. Há outro problema em relação à investigação da autoimagem acima mencionada, e isso é apoiado pelo fato de que nem todas as cicatrizes desfigurantes produzem vergonha e humilhação. Quando estive na Alemanha, como jovem estudante de medicina, vi muitos outros estudantes orgulhosamente exibindo suas cicatrizes, com mais orgulho que um americano ao usar uma medalha de honra. Os duelistas constituíam a elite da sociedade facultativa e uma cicatriz no rosto era considerada como um emblema que demonstrava que o sujeito que a possuía era um homem de alta masculinidade. O mistério da feiura imaginária. Para uma pessoa que se sente infeliz com um defeito congênito ou que sofre uma desfiguração facial em um acidente, a cirurgia plástica pode parecer cheia de virtudes mágicas. E, de acordo com esses casos, seria normal deduzir que para curar todas as neuroses, medos etc., seria suficiente aplicar cirurgia plástica, a fim de destruir e remover todos os defeitos do corpo humano. Portanto, de acordo com essa teoria dedutiva, todas as pessoas com faces normais seriam perfeitas e completamente livres de qualquer impedimento, todos eles deveriam ser felizes, confiantes e sem sentimentos de ansiedade e sofrimento. Mas sabemos muito bem que isso não é verdade. Geralmente mulheres de 35 a 45 anos, estão convencidas de parecer velhas, mesmo que a aparência delas seja normal e muitas vezes extraordinariamente atraente. Há também muitas jovens que estão convencidas de que são feias apenas porque suas bocas, narizes ou bustos não têm as medidas exatas da rainha cinematográfica da moda. Há alguns homens que acreditam que suas orelhas são muito grandes ou têm um nariz excessivamente longo. Nenhum cirurgião plástico com ética real ousaria fazer uma operação para esta classe de pessoas, mas, infelizmente, os médicos charlatães, que nenhuma associação médica deve admitir como membros, não possuem essas éticas. A feiura imaginária é mais comum do que parece ser. Uma estatística recente, realizada entre estudantes de uma faculdade, mostrou que 90% deles não estavam satisfeitos com suas aparências. No entanto, pesquisas similares mostraram que aproximadamente a mesma porcentagem entre nossa população encontra uma razão ou outra para ter vergonha de sua imagem corporal. Essas pessoas reagem exatamente como se tivessem uma desfiguração real.
Na realidade, elas sentem a mesma vergonha e têm os mesmos medos e ansiedades. Suas habilidades para viver de forma completa e intensa são muitas vezes bloqueadas pelo mesmo tipo de barreiras psicológicas que impedem que os verdadeiros pacientes tenham uma vida feliz. Suas cicatrizes, embora mentais e não físicas, atuam verdadeiramente. A autoimagem, o verdadeiro segredo. A descoberta da autoimagem explica as aparentes discrepâncias que discutimos. O segredo é este. Para realmente viver, isto é, para encontrar uma vida razoavelmente satisfatória, você deve ter uma autoimagem adequada e realista de sua existência. Deve ser considerado aceitável para si próprio. Deve possuir autoestimulação completa. Deve possuir um poder íntimo em que possa acreditar e confiar. Deve não se envergonhar e terá que sentir-se livre para expressar suas ideias de maneira criativa em vez de escondê-las. Você deve ter um eu que corresponda à realidade, para que você possa se comportar de forma eficiente em um mundo real. Você deve conhecer seus pontos fortes e fracos e ser honesto consigo mesmo em tudo o que lhe interessa. Sua autoimagem deve consistir em uma aproximação do seu eu interior. Quando esta autoimagem está intacta e segura, o sujeito se sente bem; quando está ameaçada, se sente ansioso e inseguro. Quando for adequado, o indivíduo pode e deve se orgulhar disso e, então, não haverá dúvidas de que ele tem uma autoconfiança completa. Você será liberado para se expressar e ser você mesmo. Quando sua autoimagem se torna um assunto de vergonha, você tentará ocultá-la em vez de expressá-la. A expressão criativa fica cercada em todos os lugares e você se tornará uma pessoa hostil e difícil de lidar. Se a cicatriz no rosto presta mais valor à autoimagem, como no caso dos duelistas alemães, a autoestima e a autoconfiança aumentarão ao mesmo grau. Agora, se uma cicatriz no seu rosto dói sua autoimagem, como no caso do vendedor, você perderá a autoestimulação e autoconfiança. Quando uma desfiguração facial é corrigida pela cirurgia plástica, apenas serão obtidas mudanças psicológicas se ocorrer uma correção correspondente da autoimagem mutilada. Às vezes, a imagem de um ser desfigurado persiste mesmo após uma magnífica intervenção cirúrgica. Comecei uma nova carreira. Essas observações me determinaram a começar uma nova carreira. Cerca de 15 anos atrás, cheguei a acreditar que pessoas que consultam um cirurgião plástico precisam de mais do que apenas cirurgias, e algumas delas não precisam de nada. Eu deveria ver as pessoas como um todo, não apenas o nariz, a orelha, a boca, o braço ou a perna. Eu precisaria me encontrar na posição de poder dar-lhes algo mais do que isso. Eu precisaria ser capaz de mostrar-lhes como melhorar o rosto espiritual, como remover as cicatrizes emocionais, transformar suas atitudes e pensamentos, bem como suas aparências físicas. Este estudo me recompensou lindamente. Hoje estou mais convencido do que nunca sobre o que cada um de nós quer. Aprofundar-nos a essa verdadeira vida. Felicidade, sucesso, paz de espírito, seja qual for o seu conceito de bem maior, deveriam experimentar uma maior intensidade de vida. Quando experimentamos as emoções expansivas da felicidade, da autoconfiança e do triunfo, desfrutamos de uma vida muito melhor. Não devemos inibir nossas habilidades e nos frustrar com os nossos dons. Nós temos que rejeitar a ansiedade, o medo, a autocondenação e o auto-ódio. Não devemos rejeitar os dons que o próprio Deus nos deu, pois, na medida em que rejeitamos o dom da vida, abraçamos a morte. Novos conceitos científicos em relação a ideias subconscientes. A nova ciência da cibernética nos fornece prova de que a chamada mente subconsciente não é uma mente, mas um mecanismo, um buscador de objetivos. Um servo-mecanismo constituído pelo cérebro e pelo sistema nervoso, que é usado e dirigido pela mente. No último e mais adequado conceito, obtivemos que o homem tem duas mentes,
mas apenas uma, o subconsciente, que funciona como uma máquina automática para perseguir um propósito particular. Uma máquina eletrônica funciona de forma semelhante à nossa mente para operar o servomecanismo eletrônico, mas a nossa mente é mais maravilhosa e muito mais complicada do que qualquer cérebro eletrônico inventado pelo homem. Este mecanismo criativo está dentro de você e opera automaticamente, a fim de atingir suas metas, o sucesso ou o fracasso, felicidade ou infelicidade. Dependerá dos efeitos que você quer atingir no seu coração. Coloque propósito positivo e funcionará como mecanismo de sucesso. Como qualquer outro mecanismo, o servo deve ser preparado para trabalhar por um objetivo específico, claramente definido. Os objetivos que nosso mecanismo criativo irá alcançar serão aqueles que estão de acordo com nossas imagens mentais, aquelas que criamos com a nossa imaginação. A autoimagem é o objetivo-chave. Nossa autoimagem determina e decide os limites dos objetivos que queremos alcançar e também determina a área possível. Como qualquer outro servomecanismo, o nosso mecanismo criativo opera nas informações e dados que o alimentam, ou seja, nossos pensamentos, ideias e interpretações. Através de nossas atitudes e interpretações das diversas circunstâncias dadas, levaremos o problema com o qual nosso mecanismo criativo terá que trabalhar. Se alimentarmos nosso mecanismo criativo com dados e informações que produzam o efeito de que somos criaturas inferiores e incapazes, o resultado será de acordo com essa imagem negativa, e essas respostas nos serão dadas em forma de experiências. Como qualquer outro servomecanismo, nosso mecanismo criador usa a informação arquivada, ou memória, para resolver problemas atuais e reagir às situações em andamento. Para iniciar a intensidade vital da vida, teremos que, antes de tudo, aprender algo sobre este mecanismo criativo que existe dentro de nós. E usá-lo como mecanismo de sucesso ao invés de usá-lo como mecanismo de fracasso. O próprio método consiste em estudar, praticar e experimentar novos hábitos de pensamentos, a fim de 1. Desenvolver uma autoimagem adequada e realista. 2. Usar seu mecanismo criativo para alcançar sucesso e felicidade. Como veremos mais adiante, o método que deve ser usado consiste em uma imagem mental criativa, na formação de novas estruturas. Muitas vezes, digo aos meus pacientes que se eles sabem como sofrer ou se preocupar, saberão aplicar esse método. O que você está sendo convidado a fazer é extremamente simples. Pratique e tente. Visualizar ou criar uma nova imagem mental não é mais difícil do que lembrar de uma cena do passado. A criação de novas formas de ação não são nem mais difíceis do que amarrar seus próprios sapatos.